pessoal, tudo bem? Bom dia a todos aí, paz do Senhor. Na verdade, de acordo com qual você for acompanhar o vídeo aí, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe, né? E vamos aqui nessa noite, né? Estou falando noite, que estou gravando, na verdade, dia, né? Que já é quase 2 horas aí, né? Então, estou aproveitando essa oportunidade aqui para gravar esse vídeo aqui com vocês aqui, né? Sejam todos bem-vindos ao canal. Peço aí que venha se inscrever aí no meu canal ebd.simplificado e venha aí também ativar o sininho aí para que mais estudos como esse aí venha chegar até a sua TV aí, o seu celular, né? Seja qual for o seu meio aí de ver esse estudo aí no meu canal, né? Seja bem-vindo. Então, nessa manhã, eu queria estar falando um assunto, né, muito importante, no qual nós vamos começar falando uma introdução para depois nós entrarmos aí num assunto no qual, né, eu quero estar tratando aí com vocês nessa manhã, amém? Eu quero aqui estar falando um pouco sobre Adão e Eva, né? No qual bem sabemos ali em Gênesis, né, a criação quanto do homem, quanto da mulher. E depois ali nós vamos observar que eles tiveram dois filhos, né, Abel e Caim. Só que no decorrer da nossa leitura, ainda no livro de Gênesis, nós vamos observar que Caim, devido ao Senhor não ter aceito a sua oferta, isso causa uma ira e ele mata o seu irmão. Bem sabemos que um era pastor de ovelhas e o outro era agricultor, né? Caso você queira deixar no comentário aí, deixar essa interação aí para nós, amém? E nós vamos observar que o Senhor, ele se atenta para a oferta de Abel, e isso causa aí uma ira no seu irmão, uma ira a um ponto de até mesmo matar aí o seu irmão, como nós sabemos, né? E Caim recebe uma sentença de Deus, que no qual a misericórdia que ele não teve do seu irmão, ele pede a Deus, né? E o próprio Deus põe ali uma marca nele para que venha servir como espécie de uma proteção, como todos nós sabemos. Mas para que nós vamos aí entrar no assunto no qual eu quero aqui falar um pouco com vocês, tem aqui que estar fazendo um pouco dessa introdução, como eu falei no começo. Nós vamos observar que no decorrer da vida de Adão e Eva, ela diz que no lugar, né, nasce um outro filho, né, e ela mesmo diz que esse seria no lugar de Abel, né, um filho por nome Sete, né, e ela diz que aquele filho era a bênção, era a alegria do Senhor para a sua vida. Então nós vamos observar que através de Sete, né, no qual ele tem aí toda a sua genealogia, os seus ancestrais, no qual nós vamos saber aqui no final desse estudo, né? E nós vamos ver aí que esse Sete, podemos dizer aí, né? Não vou falar agora, porque senão vou estar aí adiantando um pouco o estudo, amém? Nós vamos observar que nasce, né, mais à frente, um homem chamado Noé, né, que também é ancestral de Sete, né? Quando eu falo assim ancestral, como eu falei no final do estudo, vou deixar o relato aqui para que venhamos saber um pouco mais essa questão aí dos ancestrais, amém? Então nasce um homem aí chamado Noé, né? E desse homem aí nasce 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Então nós vamos ver que
agora nós vamos entrar no estudo, né? Eu fiz aqui uma pesquisa, um estudo sobre esse filho de Noé chamado Sem, né? Nós vamos estudar aí na sequência. Primeiro nós vamos saber aqui o básico, né? O mínimo aí de sobre informações desse Sem. Depois eu vou estar fazendo outro vídeo, nós vamos saber de Cã, depois Jafé. Mas por causa de quê? Porque nós vamos saber um pouco, né? Uma base, com certeza, pelo tempo. Não podemos ali afirmar tudo quanto é tipo de informações, porque se passa muito tempo, né? Então, mas nós, gentil, saímos daí desses 3 filhos de Noé, né? Então ali cada um dá origem, né, aos povos, né? DNA aí de povos que existe aí nos tempos de hoje. Claro que bem sabemos que nós não nascemos num piscar de olhos, né? A nossa nação, né? Toda nação, né? Não existe hoje através de um piscar de olhos, através do dia para a noite, não, né? Houve aí toda a seu começo, meio e fim. Então, como eu falei, devido ao tempo, né? Não conseguimos aí trazer tudo, mas o básico aí para que nós vamos começar a entender um pouco, né? Nós vamos aqui saber nessa noite. Então, como eu falei a introdução aí desde os filhos de Adão e Eva, né? Então nós vamos aqui começar aí saber um pouco sobre esse Sem aí, esse filho de Noé, né? Então o que eu anotei aqui, vou estar passando para você aí de imediato. Nós vamos ver aqui esse Sem, ele representa os semita, né? O povo semita, no qual tem aí bastante passagens, principalmente no Velho Testamento, falando aí o que esse povo representa aí, né? Dentro da Bíblia, qual a história desse povo semita aí dentro da Bíblia, né? E nós vamos ver aqui que esse Sem, ele também é mencionado em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Também no capítulo 6, do versículo 10. Também no capítulo 10, no capítulo 9, no versículo 8, né? E Sem é considerado, né, ancestral dos semitas, né? Um grupo de povos que inclui os hebreus, né? Os hebreus, os assírios, os babilônicos e outros povos da região do Oriente Médio, né? Então, nós vamos ver aqui de imediato que através dos seus 5 filhos, que nós vamos saber aqui depois, né? Que Sem teve 5 filhos, né? Através disso foi feito aí a extensão de outros povos, né? Representando ali como podemos dizer, né? Aonde foi escrita, onde foi criada toda essa história, né? É no Oriente Médio, né? No qual sabemos ali, principalmente o Velho Testamento, né? Se inicia ali naquela região ali do Oriente Médio. Então, eles representam aqui os seus cinco filhos, depois nós vamos ver, que eles deram extensão principalmente aos hebreus, né? Eu creio que é o seu terceiro filho, ou quarto, né? Que dá aí essa extensão aí aos hebreus, né? Que no qual é o foco aí, é o mais conhecido, né? Do qual é a nação eleita aí de Deus, amém? Nós vamos partir aqui agora para os filhos de Sem, como eu falei, né? O primeiro aqui eu fiz uma anotação, se chama Elão, né? Elão é ancestral dos elamitas que habitavam na região de Elão, no sudeste da Pérsia, né? E a referência mais importante, né?
no sudoeste da região, né? Que no qual aqui hoje representa a atual Irã, né? Esse povo aqui, né, de Elam, né, que é os ancestrais dos Elamitas, né? Se aí tivermos um tempo mais à frente, podemos entrar a fundo aqui também nessa questão dos Elamitas, né? Então, esse primeiro filho de Sem, né? Esse primeiro filho de Sem é o Elão, né? Representa aí os Elamitas. Se caso aí você tiver um tempo, né? Está falando ali a região no qual eles habitavam, né? Que era no sudoeste, como falei, da Pérsia, né? No qual conhecido aí, né? Também esse povo de todos nós, e hoje é atual Irã, né? O país do Irã, eles representam o Irã. Só por aqui nós vamos tirar uma noção da importância, né, de estudar ali, né, um pouco aí desses três filhos aí de Noé, né? Com certeza, toda a Bíblia, toda a genealogia é importante estudar um pouquinho, pelo menos para ter uma base aí, né? Mas nós vamos descobrir que por mais de muitos povos que falam ali na Bíblia, vai ter alguns que se destacou mais. Mas vamos lá. Segundo filho, Assur, né? Assur ancestral dos assírios que habitavam na região da Síria, no norte da Mesopotâmia, atual Irã, né? Então, primeiro aqui, né, nós vamos ver aqui, né, que também tem atual Iraque, né? Esse segundo filho aqui de Sem, que é o Assur, né? Hoje ele representa ali, né, o Iraque, né? Então nós vamos ver aqui que o primeiro, Elão, representa o Irã. Assur é hoje, atualmente, o Iraque, né? Creio que até essas duas nações aí, esses dois países que estão em guerra aí, né? Então, Assur, ancestral dos assírios, né, que também em todo o Velho Testamento tem aí a sua importância. Cada um desses povos aí, né, viveu ali o seu auge, né? Então isso aí é muito importante. Também fica ali na rede da Síria, do norte da Mesopotâmia. Como eu falei, esse aqui, que é o terceiro, Arfaxades, né? Arfaxade, isso mesmo, né? Ele é ancestral dos Arfaxaditas, que inclui a linha de Abraão, posteriormente a linhagem de Cristo, né? Então, esse terceiro filho de Sem, né? Que é o Arfaxades, que representa o arfaxadista, né? Ele dá aí início, né? A linhagem hebreia, que no qual é mencionada aí, né? E depois, posteriormente, aí ele tem uma ligação com Cristo, né? Então, é um foco, é um terceiro nome que podemos aí, né, separar também para um estudo mais profundo. Por quê? Porque ele tem a ver ali com o crescimento, né? A sua linhagem, crescimento aí do povo de Deus, né? Então, ele é aí um ancestral, né? Da linhagem de Abraão, como foi lido, né? E posteriormente de Cristo, porque sabemos que Abraão, né? Como aí é o mais conhecido, né? Nós sabemos aí que temos aí a ligação, né? O quarto filho é Lude, né? Ancestral dos Ludeus, ou Lídios, que habitava a região da Lídia, na Anatolia, né? Que no caso hoje é a atual Turquia, né? Então, esse quarto povo aí, né? Representando aí também o quarto filho de Sem, que é o Lude, né? Ancestral dos Ludeus, né? Que no qual também
tem aí a sua importância, né? Se eu não me engano, esse povo aqui foi o povo que criou a primeira escrita, né? Agora eu não me lembro aqui, um nome difícil de pronunciar, mas eu creio que foi esse quarto ou quinto filho aqui de Sem, que foi um dos criadores daí da escrita, né? Escrita co-homifórmica, né? Acho que é esse o nome assim, se não for, você me desculpa, né? Então ele é ancestral dos Ludeus ou dos Lídios que habitavam a região da Lídia, na Anatolia, né? Que é a atual Turquia, né? Então, trazendo sempre o início, né? Depois do desenvolvimento, nós estamos vendo aqui a região, né? O nome antigo que era Anatolia, né? E hoje, com o passar do tempo, né, desenvolveu, passou a habitar aí a Turquia. O quinto é Arão, né? Ancestral dos arameus, que habitava a região da Síria e do norte da Mesopotâmia, né? Então, muito importante também, esse quinto filho aí de Sem, né? Que é Arã, perdão, né? Arã, né? Ancestral dos arameus, né? Também bastante conhecido aí, por isso que eu estou falando. Ou é o quarto ou é o quinto que criou a primeira escrita, né? Depois você pode deixar aí nos comentários, amém? Então eles habitavam ali a região da Síria, né? Então são aí 5 filhos, né? Muito importante aí, né? Que teve início a proliferação, desenvolvimento aí do país, né? Do mundo aí, do seu povo naquela época. Então nós vamos ver os assírios, né? A Síria, os arameus, né? Então, todos esses povos aí, como eu falei, existe aí outros povos, mas alguns vai se destacar mais e outros menos, como eu falei aqui, né? Com certeza aqui entre esses 5 aqui, né? Às vezes um ou dois você nunca ouviu falar, né? Então, por isso que é bom a gente separar um tempo, fazer uma pesquisa básica aí, né, para saber quem foi ou quem deixou de ser. Por quê? Porque o tempo se passou. Teve povos que não existem mais, né, hoje, nos tempos atuais, e tem povos aí que se desenvolveu, né? Então, qual é o grau de parentesco, né? Agora aqui nós chegamos aqui num ponto muito importante, né? Como eu falei lá no começo, porque era necessário trazer um pouco desse Sete, que era aí, vamos botar, o terceiro filho, né, de Adão e Eva. E claro que no decorrer da leitura, nós vamos ver que eles tiveram mais filhos e filhas, mas se destaca, né, esses 3 aí, no qual Abel, Caim, né, e depois da morte de Abel, esses 7, né. Então nós vamos ver aqui por causa de que foi importante falar sobre esses 7 aqui, para depois falar de 100, amém? Primeira geração é o Sete, segunda é o Enós, a terceira é Cainã, a quarta é Malaléu, né? E a quinta é Jared, a sexta geração é o Enoque, a sétima Matusalém, né? Que foi o que mais viveu aí, a oitava Lameque, né? A nona Noé, né? E a décima, 100, né? Então, se formos fazer a contagem aí do 1 até a décima geração, então nós vamos ver por causa de que 100, no qual é o foco do estudo, por causa de que ele é ancestral de 7, né? Porque ele, desde lá de trás, veio trazendo a sua genealogia aí, seus ancestrais, amém? E para deixar aqui mais claro aqui para vocês ainda, eu separei aqui uma pesquisa importante, né? Vamos ler aqui, no qual diz: portanto, Sem é descendente
é descendente de Sete na nona, na nona geração, né? Então ele é trisavô de Noé, né? Trisavô de Noé e tataravô de Sem, né? Então, esse Sete aqui, como lemos aqui na leitura, né? Ele é trisavô de Noé, Sete é trisavô de Noé e tataravô de Sem, né? Então aí uma genealogia, né? Estudo aí muito importante, né? Então espero aí que venha aí, né? Pela direção do Espírito Santo de Deus, sanar aí alguma dúvida, né? Peço aí que você, mais uma vez, caso o meu conteúdo for do seu agrado, né? Venha aí curtir, compartilhar, comentar, inscrever no canal aí, amém? E caso erre algo aí, deixe aí nos comentários para que venha servir como ensinamento. Aqui nós estamos aqui para aprender um com os outros, amém? Deus abençoe aí a todos em nome de Jesus.